Muito boa tarde. Incumbe-me a mim falar sobre ação de preferência. Quando nós falamos de ação de preferência, tem um pressuposto inicial, que é o quê? Ter ocorrido uma violação ao direito de preferência. E nós podemos estar perante violação de direito de preferência legal ou direito de preferência convencional. Regra geral, a maior parte dos casos, um direito de preferência que está configurado legalmente e não vai a registro nem nada, porque decorre da própria lei. Há também a possibilidade de ser conferido direito de preferência a uma pessoa com base num pacto de preferência, mas só tem relevância para efeito da ação de preferência sobre a qual vamos falar agora, se esse pacto de preferência tiver sido se tiver sido convencionado expressamente entre as partes, se tiver sido atribuída expressamente eficácia real e se tiver sido levado a registro. Esse registro do pacto de preferência é obrigatório para poder produzir efeito sobre terceiros. Então, o pressuposto para pensarmos numa ação de preferência é uma violação de um direito de preferência pré-existente. A ação de preferência é uma ação por via da qual o preferente, aquele a quem a lei ou o pacto de preferência confere o direito de preferir no momento da transmissão do imóvel, normalmente no caso de venda ou de dação em cumprimento, e que houve violação desse direito, ou seja, o obrigado à preferência, que era o proprietário do imóvel, o obrigado a conferir preferência, não comunicou previamente ao preferente que iria fazer a transmissão, porque o proprietário do imóvel está obrigado a informar previamente a uma transmissão do imóvel que pretenda fazer a terceiros, que vai transferir, comunicando ao titular do direito de preferência as condições do negócio, o preço pelo qual vai ser que vai ser feita a alienação, todas as condições têm que ser informadas, inclusive quem é o terceiro adquirente. Essa questão do terceiro adquirente é uma questão até que há uma certa discussão doutrinária e jurisprudencial, por quê? Pela questão do sigilo, se colocar a questão do sigilo. Então, se eu tenho que preservar sigilo, eu não posso comunicar. Ora, a jurisprudência tem entendido que isso é uma obrigação que deve ser comunicada também, deve fazer parte da notificação para efeito de preferência, a informação sobre quem é o terceiro. Por quê? Se não for esse terceiro a preferir, e se for outro terceiro, tem que ser de novo notificado o preferente para ele se manifestar se quer ou não exercer a preferência. E essa notificação pode ser feita por via extrajudicial, carta registrada com aviso de recepção, ou pode ser feita também por via judicial, procedimento próprio de notificação para preferência. Então, no pressuposto de que não foi cumprida essa obrigação por parte do proprietário alienante do imóvel, o preferente tem o direito de propor o que a gente chama de ação de preferência. Essa ação de preferência é uma ação, na verdade, declarativa, uma ação normal, uma ação declarativa normal, mas que ela é constitutiva. Por que ela é constitutiva? Porque o que o preferente quer é que existe uma alteração na ordem jurídica, ou seja, que aquele imóvel passe a integrar a esfera jurídica dele. Por isso, nós estamos no âmbito de uma ação constitutiva. Então, em termos conceituais, um conceito que pode se adequar a esse tipo de ação é que seria uma ação declarativa constitutiva sob a forma ordinária, através da qual o preferente exige, tem a ver com o pedido dele, o reconhecimento do seu direito à aquisição de um imóvel, na qualidade de preferente, perante um terceiro que o adquiriu e, para, em consequência desse reconhecimento, o haver para si pelo preço pelo qual o imóvel foi alienado. Pronto. A matriz dessa ação, ela está assentada no artigo 1410 do Código Civil. Os requisitos principais para uma ação de preferência estão previstos nesse artigo e que, apesar de estar regulamentado, está previsto no que diz respeito, na parte do Código Civil que diz respeito à compropriedade, às relações de compropriedade, é a matriz que vai ser replicada para essa ação em qualquer situação que diga respeito à violação do direito de preferência. Então, do artigo 1410, nós já retiramos quais são os pressupostos e requisitos essenciais para essa ação. Ou seja, violação de uma obrigação de notificar o preferente para que ele se manifeste contra querer ou não exercer a preferência, ocorrer a venda ou a dação em cumprimento sem que o preferente se manifeste sobre se quer ou não exercer a preferência,
Também há uma questão do prazo, é um requisito de caducidade, a ação tem que ser requerida no prazo de 6 meses, a contar do momento em que o preferente tenha tido conhecimento de todas as condições do negócio. Não basta saber que houve uma venda, ele tem que saber quais foram as condições específicas do negócio. E a partir desse momento é que conta-se o prazo de 6 meses, que é um prazo de caducidade, para a propositura da ação. Além disso, há um outro prazo que tem que ser observado, que decorre dessa própria norma, que o preferente, regra geral, ele tem que depositar o preço no prazo de 15 dias a contar do momento em que houver o despacho de citação dos réus, sob pena de caducidade e perda do direito. Quem seriam os legitimados para proporem a ação? Todos aqueles que têm direito de preferência. Isso aí não é um rol taxativo, é meramente enunciativo, existem outros, mas arrendatário urbano e rural, o comproprietário, proprietário de terrenos confinantes à área inferior à unidade de cultura, quando há uma alienação de um prédio encravado, no caso de venda, dação em cumprimento de quinhão hereditário, proprietário do solo na transmissão dos direitos de superfície, proprietário de prédios rústicos, desculpe, falou ali, e mistos, tá? Incluídos numa área de reserva agrícola nacional, proprietários de imóveis expropriados em zona de reabilitação urbana. Esses são alguns dos legitimados e quaisquer outros a quem a lei confere o direito de preferência. Além disso, também é legitimado para ação de preferência aquele que detém um pacto de preferência com eficácia real, ou seja, aquele que preencheu os requisitos sobre os quais já falamos anteriormente. Então, os requisitos têm, numa ação de preferência, temos que ter em conta os requisitos subjetivos, o autor é sempre o preferente, são aqueles legitimados, e os réus, adquirente e vendedor. Pronto, essa questão do réu, quem é réu, há uma controvérsia jurisprudencial e doutrinária sobre se o réu deve ser apenas o adquirente do imóvel ou também deve ser o vendedor do imóvel. Predomina algum entendimento no sentido que basta o adquirente, porque é sobre ele que vai haver a modificação da situação jurídica. Mas há entendimento no sentido de que é necessário também que o devedor seja chamado à ação. Então, é uma hipótese de litisconsórcio necessária. Por cautela, o ideal é chamar os dois, porque nunca vai se colocar a questão, né? E, se for o caso, o vendedor que venha dizer pedir a sua exclusão do polo passivo, porque isso não é uma questão pacífica, a lei assim não determina e você tem fundamentação para ambas as situações. Tem que ter presente sempre que a questão de quando você tem casados. Se você tiver um adquirente casado, é obrigatório que a ação seja proposta contra o casal, né? Porque eu estou a falar de questão de imóvel, é uma obrigatoriedade. Então, né, quando há o adquirente casado, é importante que seja chamado o casal. Quanto à questão dos requisitos objetivos, já vimos que tem que haver um direito de preferência legalmente constituído por pacto de preferência com eficácia real. Tem que ter havido a transmissão do imóvel, a violação do direito de preferência, a transmissão do imóvel sem a notificação, seja ela por via extrajudicial, por carta com aviso de recepção, ou então por via judicial, com procedimento próprio de notificação para preferência, que está previsto entre os artigos 1028 a 1036 do Código de Processo Civil. E o cumprimento dos prazos, conforme já falamos, a propositura da ação 6 meses, a partir do momento do conhecimento integral do negócio, e o depósito do preço. A regra geral é que o depósito do preço deve ser propõe ação, a partir de pacificação, no prazo máximo de 15 dias tem que ser feito esse depósito do preço. E como é que se faz? Por uma autoliquidação de depósitos emite o DUC, paga e comprova nos autos que foi feito o pagamento. Mas há uma exceção aqui quanto à questão do prazo, pode existir outras, mas que eu conheço, é uma exceção, no caso da preferência do arrendatário rural. Por determinação do regime próprio, por previsão da preferência específica do arrendatário rural, nesse caso o depósito deve ser feito no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença que conferiu o direito de preferência. Alguns problemas que nós podemos ter em relação à questão do direito de preferência. Quer dizer, destacamos aqui, podem existir várias questões, mas vamos chamar atenção para a questão do preço declarado versus o preço real. Porque, às vezes, a escritura de transmissão do imóvel, as partes declaram, vendedor e adquirente declaram um preço, mas, na verdade, o valor do negócio foi outro. E tem essa questão do preço real e do preço declarado. Eu posso ter uma simulação que o preço as partes declaram um preço maior
tendo em vista impedir o exercício de direito de preferência pelo preferente, ou eu posso ter o contrário, uma declaração a menor para efeitos fiscais, para pagarem menos imposto. O que acontece? Se eu tenho uma declaração do preço a maior, o preferente pode, até, se for o caso, ele deposita o preço que ele entende que é e depois complementa, mas isso é temerário. Há quem entenda que é possível fazer isso, mas é temerário. O ideal é depositar o preço integral declarado na escritura e fazendo um pedido de correção do preço, de correção do valor, porque vai ser fundamentado que houve ali uma simulação de preço para prejudicar o exercício do próprio direito de preferência. Se no caso do valor declarado ser um valor declarado a menor, quer dizer, ele vai fazer o depósito conforme o que está declarado na escritura, e se no curso do processo o réu disser não, o preço não é esse, demonstrar que o preço é maior, vai ter que ser feita a complementação do valor. Então, o juiz vai determinar, vai notificar para que ele faça o depósito complementar, sob pena, se não fizer, de caducidade do direito. Outra questão em relação ao preço, que é uma discussão, deposita o quê? O valor do negócio, o valor de venda, acrescido das despesas de escritura e tal. Há alguma discussão também jurisprudencial se deve depositar tudo ou se deve depositar uma parte. Há quem entenda que tem que depositar o preço do negócio, o valor do negócio de transmissão, e que passa a ser responsabilidade, que senão seria onerar muito o preferente a ter que assumir com imposto por uma transmissão que foi feita com violação do direito dele, e que esse valor dessas despesas tem que ser depois, o terceiro adquirente tem que vir e pedir ao próprio vendedor, mas há quem entenda que tem que depositar tudo. Inclusive, se nós formos ver o artigo 1037 do Código de Processo Civil, parece que dali decorre que tem que depositar tudo, tem que depositar, porque lá faz uma expressa menção à questão também de pagamentos de impostos. Então, é avisado também que seja feito todo o depósito de todo o valor para poder não correr risco. Então, outra especificidade tem a ver com a questão da pluralidade de titulares da preferência. Esse ponto eu volto a falar lá na frente, no final. Em função de tudo que já ficou dito, nós temos como causa de pedir numa ação de preferência, né, temos um fundamento de direito, que eu tenho que demonstrar que eu tenho direito legal ou convencional de preferência, e tem que demonstrar que se verificou um fato jurídico que foi a alienação do imóvel, tem que ser que tenha sido conferida a preferência. E deixar claro também, alegar, né, que, na verdade, não houve a notificação para preferência. Quais são, então, os elementos essenciais da alienação prefeita no decurso do prazo da caducidade? O conhecimento da venda, o preço, a identidade do terceiro adquirente, que são os elementos principais do negócio e todas as circunstâncias do negócio. Em termos de pedido, o que se pede numa ação dessa? Essencialmente, que se reconheça o direito de preferência na venda, na alienação ou na dação, ou seja, na transmissão do imóvel que é objeto de preferência. E, em consequência, o direito do autor da ação preferente a ver para si aquele mesmo imóvel pelo preço pelo qual ele foi transmitido, tá? Condenando também, não deixando de pedir a condenação do réu a entregar o imóvel. Podem ser também feitos outros pedidos, como de indenização, por exemplo, vamos dizer que é um imóvel rural e que tinha lá uma plantação enorme e que o preferente tomou conhecimento que o adquirente, o terceiro adquirente, cortou todas as árvores, vendeu aquilo tudo e recebeu um dinheiro. Ora, ele queria o imóvel na altura antes disso ter acontecido. Então, pode também acumular com pedido de indenização quanto a essa parcela da venda das árvores, por exemplo. Pode ser pedido isso. Também eu posso ter a situação do adquirente ter contratado um mútuo e constituído hipoteca sobre imóvel para adquirir imóvel. Então, é importante que o preferente tenha atenção também que, existindo a hipoteca, também tem que chamar o credor hipotecário em ação, pedir também que, em função daquilo dali, que seja anulada a hipoteca, pedido de nulidade da hipoteca e que, na verdade, seja cancelado o registro da hipoteca, para poder precaver, porque também não adianta ele ter um imóvel, senão a hipoteca segue se ele não chamar o banco também para ação. O ônus. Como é que fica distribuído o ônus da prova? Claro, o autor vai ter que provar que tem um direito, demonstrar que ele tem um direito, vai ter que demonstrar que houve a alienação e os elementos essenciais da alienação e a questão do cumprimento do prazo, ou seja, que ele propôs no prazo de 6 meses e tem que fazer toda essa prova em relação a essa.
Pronto. Outra questão tem a ver, se ele acha que o preço foi simulado, simulação com preço maior, ele vai também ter que demonstrar que o preço foi simulado, porque vai pedir também que depois haja uma correção de preço para o valor real do negócio. Se eu estou perante também, pode ter hipótese de uma venda conjunta, vende mais um imóvel, uma venda conjunta por um preço global, e entre esses imóveis integrados na venda conjunta tem um imóvel que é objeto de preferência. Ele vai ter também que oferecer, indicar o valor que ele propõe pelo imóvel, ele tem que indicar o valor que ele propõe pelo imóvel, só que o réu pode dizer que, na verdade, se separar, aquilo gera um prejuízo muito grande para ele, o preferente é obrigado a ter que preferir sobre o todo. Quanto à questão do réu, qual é o ônus probatório que ele tem? Ele pode provar que a caducidade do direito, porque não foi proposta no prazo de 6 meses, ou então porque não foi feito o depósito do preço nos termos legais, no prazo legalmente devido. Ou então porque existia algum impedimento do direito, que é essa questão, por exemplo, que eu acabei de dar, esse exemplo que eu acabei de dar, que, na verdade, foi uma venda por preço global e que, se separar os dois bens imóveis, há um prejuízo substancial, etc. Mais ou menos são hipóteses assim, tem um prejuízo apreciável. Então, toda causa que entenda, que o réu entenda que a causa impeditiva compete a ele provar. Outra prova também, o ônus da prova é a diferença entre o preço real e o preço declarado. Se o declarado é inferior e o preço real é maior, é responsabilidade do réu fazer essa prova dessa diferença de conformidade de preço. Respeito ao registro, a ação de preferência é uma ação que está sujeita a registro, tá? Nos termos do artigo 3º, número 1, a linha A, combinado com o número 2, número 1, a linha A do Código de Registro Predial. É um fato sujeito a registro obrigatório. Vai ser inscrito provisório por natureza, nos termos do artigo, como determina o artigo 92, número 1, a linha A do Código de Registro Predial. É um registro obrigatório, conforme determina o artigo 8º, A, número 1, a linha B do Código do Registro Predial. E esse registro deve ser pedido até o termo do prazo de 10 dias após a data da audiência de julgamento. Isso por determinação do 8º, número C, números 2 e 3 do Código de Registro Predial. Se não for feito, porque o juiz, se não perceber, não tiver certidão do imóvel já, que ele consiga perceber que está feito o registro, ele vai pedir que prove sobre o registro. E depois, o registro final da decisão deve ser pedido no prazo de 1 mês a contar da data do respectivo trânsito em julgado. A ação sempre deve ser levada a registro, independentemente de estarmos perante um direito de preferência sujeito ou não a registro, porque a obrigatoriedade do registro decorre da própria ação. E o registro vai ter validade e duração durante todo o período da ação, então não tem prazo de caducidade, ele vai ter validade enquanto estiver em curso a ação. Tá? E depois da decisão final, o cancelamento, há uma conversão, né, para uma registração, e se a decisão for favorável, uma conversão do registro para transferência, ou se for improcedente a ação, tem que ser com a decisão judicial com trânsito julgado, nota de trânsito, pedir o cancelamento do registro. A última nota que deixamos aqui é uma das situações que tem a ver com a questão da existência de vários preferentes. No caso de existirem vários preferentes relativamente àquele imóvel preferindo naquela transmissão, deve ser, antes da propositura da ação de preferência, o preferente deve, por cautela, para depois também ele não sofrer uma outra ação, ele deve previamente propor um procedimento para notificação e determinação dos preferentes nos termos do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Isso é no caso do exercício de direito de preferência, quando a alienação já tiver sido efetivada e o direito caiba a várias pessoas. Há uma pluralidade de preferentes, tá? Isso é feito previamente para a propositura da ação. É essencial, nesse caso, quem requer o procedimento é um processo de jurisdição voluntária, regulamentado no Código de Processo Civil, e ele vai pedir que se notifiquem todos os preferentes para virem se manifestar quanto ao interesse na preferência. E vai haver, entre eles, uma licitação ali para ver qual que sai com o melhor direito, com interesse em preferir. Aquele que tem o preferente que vença, digamos, a licitação, aquela discussão sobre quem vai preferir naquele momento, porque nós podemos ter várias situações, podemos ter situação de preferência concorrente, situação de preferência sucessiva, situação de pluralidade de preferentes, independentemente de qual seja, deve chamar todos os preferentes para poder discutir a questão da preferência. Nesse tipo de procedimento, definido quem é o preferente, deve esse que foi qualificado como o vencedor, o preferente, indicado como preferente, fazer o depósito de preço nesse processo até 20 dias
até 20 dias após a determinação do licitante vencedor. Se por acaso ele não cumprir esse prazo, o direito não morre aí, passa para o que deu o segundo lance. E esse é notificado e tem 10 dias para fazer o depósito do preço. Se por acaso ele não cumprir esse prazo, o direito passa para o outro até chegar no final. Pronto. O que determinou, fez o depósito do preço, ele tem um prazo de 30 dias para propor a ação de preferência. Esse procedimento, por determinação legal, ele impede a caducidade nos 6 meses, o que significa dizer que ele tem que ser proposto dentro desse prazo. Ele tem, por efeito, de fato, ele não exige, ele tem que ser proposto dentro do prazo de 6 meses, porque o prazo é contado a partir dali. Se ele, por acaso, não propuser ação dentro de 30 dias, esse preferente perde o direito à preferência. Falar-vos agora um pouco sobre as ações possessórias. A posse é um conceito que está definido no artigo 1251 do Código Civil e é definido como o poder que se manifesta quando alguém atua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real. Que meios de defesa é que existem à disposição das partes para se defenderem contra atos violadores da posse? Temos os meios de defesa extrajudiciais, que é a ação direta prevista no artigo 336 do Código Civil, e a legítima defesa, que está prevista no artigo 337 do Código Civil. E depois temos vários meios de defesa de posse judiciais ao alcance das partes. Nomeadamente, temos o procedimento cautelar específico de restituição provisória da posse, que se encontra previsto no artigo 377, no artigo 1269 do Código Civil. Temos o procedimento cautelar não especificado, que se encontra previsto no artigo 379 do Código de Processo Civil. Temos as ações de manutenção e restituição da posse, que se encontram previstas no artigo 1278 do Código Civil. Temos a ação de prevenção, que se encontra prevista no artigo 1276 do Código Civil e que é, de facto, digamos assim, um meio legal menos utilizado neste tipo de processo. E temos os embargos de terceiros, que se encontram previstos no artigo 1285 do Código Civil. Qual a diferença e quando é que deve ser utilizado o procedimento cautelar específico de restituição provisória da posse ou o procedimento cautelar não especificado? O procedimento cautelar específico da restituição provisória da posse utiliza-se nas situações em que há um esbulho, ou seja, em que há uma violência. Nos restantes casos, utiliza-se o procedimento cautelar não especificado. Este procedimento cautelar específico de restituição da posse tem determinados requisitos que convém aqui referirmos. Nomeadamente, o mesmo tem em vista a reconstituição da situação anterior ao esbulho, ou seja, à violência, enquanto não se decide a título definitivo qual a pessoa a quem a posse deve ser atribuída. Trata-se, por conseguinte, de uma decisão preliminar, excepcional e cujo regime é justificado por este caráter violento do esbulho. É o esbulhado quem tem legitimidade para agir judicialmente. A causa de pedir é composta pela invocação dos factos demonstrativos da posse, do esbulho e da violência. O ónus da prova compete ao esbulhado e a restituição é ordenada sempre com a dispensa da citação e da audiência do esbulhado. Situação esta que também é diferente do procedimento cautelar não especificado. Relativamente às ações judiciais de manutenção e restituição da posse, que se encontram previstas no artigo 1278 do Código Civil. Também existem alguns requisitos que é importante aqui termos em consideração, nomeadamente o facto de as mesmas seguirem atualmente a forma de processo declarativo comum. A causa de pedir é constituída pelo ato ou facto jurídico em que o requerente se baseia para alegar que a posse lhe pertence e pelo fato lesivo dessa posse. O pedido de restituição da posse pode ser acumulado com o pedido de indenização.
Relativamente à legitimidade ativa, não temos aqui grandes diferenças, quer em relação à ação de manutenção da posse, quer em relação à ação de restituição, ou seja, quem tem legitimidade para propor esta ação é sempre o possuidor perturbado ou os seus herdeiros. Já assim, em relação à legitimidade passiva, temos aqui especificidades que convém reter. Ou seja, no que respeita à ação de manutenção, a ação deve ser instaurada contra o perturbador e os herdeiros destes apenas nas situações em que seja solicitado um pedido de indemnização, e relativamente à ação de restituição da posse, a mesma deve ser instaurada contra o espoliador, contra os seus herdeiros e contra quem esteja na posse e tenha conhecimento do esbulho. Depois, existem aqui determinadas circunstâncias, especificidades processuais neste tipo de ações que convém também reter, nomeadamente as que foram identificadas no artigo 595, número 5 do Código de Processo Civil, ou seja, há determinadas situações em que pode ser proferido um despacho saneador de sentença parcial. Isto, se o réu invocar apenas o direito de titularidade e não a impugnar a posse do autor, caso ainda não se possa apreciar a questão do direito de titularidade, o juiz pode ordenar a imediata restituição ou manutenção da posse. Outra circunstância processual que convém também ter em atenção é que respeita ao artigo 609 do Código de Processo Civil, isto porque se tiver sido requerido pelo autor a manutenção em vez da restituição ou vice-versa, é conferida a faculdade ao juiz de conhecer do pedido correspondente à situação efetivamente verificada, verificando-se aqui um desvio das regras processuais em relação ao pedido e aos limites da sentença. Relativamente à caducidade, quer a ação de manutenção ou de restituição, quer o respectivo procedimento cautelar, têm de ser instaurados no prazo de 1 ano após a ocorrência do facto da perturbação ou do esbulho ou do conhecimento dele, quando o mesmo tenha sido praticado a ocultas. Convém também fazer aqui uma breve referência aos embargos de terceiro que se encontram previstos no artigo 1285 do Código Civil. Este é um meio de reação contra diligências judiciais de cariz executório que podem afetar a posse. Quando é que, por exemplo, podem ocorrer? Quando o agente de execução se desloca a um imóvel para a tomada de posse de um determinado imóvel e se vem a verificar que a pessoa que lá está tem um título que pode opor ao exequente. Aí, nessa circunstância, essa pessoa tem a faculdade de deduzir um incidente de embargos terceiros. Este, conforme já se diz, estes embargos de terceiro constituem um incidente de instância e são deduzidos mediante oposição. Os embargos correm por apenso ao processo em que haja sido ordenado o ato lesivo, o ónus da prova compete ao embargante e o prazo para a dedução dos embargos sob pena de caducidade é de 30 dias subsequentes àqueles em que a diligência foi concretizada ou em que se teve conhecimento da ofensa.